Olá, você está na TVL e a partir de agora também na Rádio AL, acompanhando mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço que você de casa já conhece. É onde os deputados catarinenses têm a chance de falar um pouco mais sobre as ações que desenvolvem aqui no Legislativo Estadual em prol da população de todo o estado. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita da deputada Luciane Carminati, do PT, ela que vem desencadeando uma série de ações neste novo mandato e hoje começa falando com a gente sobre mulheres. Tudo bem, deputada? Prazer tê-la aqui. Prazer. Deputada, recentemente tivemos a comemoração do Dia Internacional da Mulher, mas sempre uma data em que a gente não tem apenas a comemorar, mas também a refletir e muito mais, a agir. O que o Dia Internacional da Mulher desse ano nos coloca como desafio? Primeiro, reconhecer os avanços que nós tivemos, como bem você disse. São muitos avanços e eu, às vezes, até brinco que até o direito de ter o sobrenome próprio a gente tem, né? Coisa que no passado nós tínhamos que adotar a identidade do marido, né? Essa é uma conquista individual, mas ela é fundamental para a emancipação, para a autonomia da mulher. Então, direito ao sobrenome, direito a ter a terra no seu nome, a crédito, direito ao seu carro estar no seu nome, a moradia, a benefícios sociais, direito também de estudar, né? Hoje as mulheres estão, 59% das vagas ocupadas nas universidades são ocupadas por mulheres. Elas estão mais presentes no Pronatec, enfim, se qualificando. São muitos avanços, mas nós temos algumas questões que são fundamentais. Eu diria que, em primeiro lugar, em Santa Catarina, é retirar da gaveta o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Doméstica. Esse pacto ele é uma assinatura de um acordo no qual o governo do estado, ainda quando o vice-governador assumiu a condição de governador, Leonel Pavan, assinou esse Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência com o governo federal. O governo federal libera recursos, né, para executar políticas de enfrentamento à violência em nosso estado. No entanto, foi assinado o pacto e foi para a gaveta. Então, a primeira reivindicação que nós fazemos enquanto deputadas é a necessidade de constituirmos ações efetivas em cada município do estado para que as mulheres tenham a sua vida protegida. Em segundo lugar, a Casa da Mulher Brasileira. Ela já foi inaugurada em alguns estados, em Santa Catarina, autorizada. Nós temos o recurso à disposição, toda a construção é feita por parte do governo federal, a manutenção de pessoal, as equipes que vão trabalhar. E nessa Casa da Mulher Brasileira nós temos todos os serviços integrados, desde o momento em que a mulher vai fazer a denúncia de violência, mas também o acolhimento do juiz, então o juizado da violência doméstica, a promotoria, nós temos a creche para cuidar dos seus filhos enquanto essa mulher também tratado essa situação. E também toda a questão do encaminhamento de emprego e trabalho, porque muitas mulheres acabam não denunciando porque dependem da remuneração do companheiro. E a mulher sempre pensa no filho, né? Na falta de alimento, na condição de atendimento dos seus filhos. Então, a Casa da Mulher Brasileira já foi aprovada. O que está faltando? Está faltando o governo do estado liberar o terreno. A contrapartida do estado é o terreno. Então, nós estamos também, mais uma vez, né, cobrando isso, porque nós temos visto os números crescer em Santa Catarina. E não são números positivos. Se pegar o ano passado, fechou 2014 com mais de 43 mil denúncias que a Polícia Civil e Militar registrou em Santa Catarina só de violência doméstica. Então, nós precisamos encarar esses números e agir. Esse é o nosso papel. O meu papel como deputada é dizer, são altos, nós não aceitamos, queremos que as políticas públicas aconteçam em cada município. Então, um problema é esse, o outro problema é que em Santa Catarina nós temos apenas uma estrutura pequena ainda de atendimento, né, de acolhimento, que são 28 delegacias de atendimento à mulher. Apenas juizados que aceleram esses processos em Florianópolis e em Chapecó. Até por isso a Casa da Mulher Brasileira seria uma estrutura extremamente importante, né? Porque é necessário ter uma ação em várias frentes, como a senhora mencionava na tribuna do plenário. Exato, e você fazer uma experiência também de agregar todos os serviços num único local é positivo porque já há muitos municípios hoje em Santa Catarina
adotando essas políticas e tem dado um resultado positivo. Eu cito aqui Dionísio Cerqueira, né? Nós temos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o município de São Domingos também está readequando todo um prédio para agregar esses serviços de qualificação, de acolhimento, de denúncia, de formação, de empoderamento das mulheres. E hoje, acho que a sociedade concorda que muitas mulheres estão sendo responsáveis pela condução da família, né? Tanto do ponto de vista da renda, mas também da figura materna que substitui o homem quando ele vai embora, quando abandona a família ou quando há uma separação. A tendência é que os filhos fiquem com a mulher, né? Então, nós precisamos aceitar todas essas experiências positivas e exigir que o Estado também possa agir. E uma outra situação é o assédio moral no local de trabalho. Há muitas denúncias, tem crescido em diferentes setores da economia, o constrangimento pelo qual muitas mulheres passam, desde o questionamento à aparência, ao peso e não ao trabalho, e não à competência. Então, são formas de discriminação que nós precisamos combater. E também nós temos a questão da remuneração. Em Santa Catarina, segundo o IBGE, as mulheres recebem de remuneração cerca de 30% menos que os homens pela mesma função. Ora, isso é uma visão extremamente ultrapassada, conservadora, que ainda olha para a mulher como uma pessoa que tem um complemento de renda, e não como uma renda tão importante quanto do seu companheiro, né? Então, são todas questões que nós precisamos abordar, discutir e também avançar, né, na cobrança e na fiscalização das autoridades responsáveis. Por isso mesmo, são questões que a bancada feminina aqui na Assembleia leva com muita seriedade e nos faz pensar sobre a importância da participação da mulher na política como, né, um personagem que desencadeia também essas discussões e não só espera pelo resultado das discussões. Mas nós ainda temos números bem conflitantes, né? Temos a maioria de um eleitorado feminino, mas uma participação muito pequena das mulheres na política, deputada. Eu fico muito triste porque nós, o ano passado, tínhamos 4 deputadas, agora nós temos 3 parlamentares no exercício do mandato, 5 no total ano passado, 4 em exercício. Então, nós tivemos uma redução da participação, inclusive aqui no Parlamento catarinense. E eu sempre digo o seguinte, enquanto não houver reforma política, os números não são positivos. Inclusive, há institutos hoje que medem a participação das mulheres no Brasil, se comparado aos demais países, e analisam que se continuar nesse ritmo em que está hoje, nós demoraremos mais de 120 anos, né, mais de um século, para atingir um nível razoável de participação da mulher. Basta ver que, como você disse, 52% do eleitorado é feminino, mas os homens ficam com 90% das vagas. Então, por que a reforma política é importante? Porque nós precisamos discutir o financiamento das campanhas. Sem discutir financiamento, não tem jeito. A corrupção continua, porque nós não queremos discutir com a sociedade o custo de uma campanha e quem paga essa conta. Em segundo lugar, quem mais é prejudicado é a mulher, porque a mulher não sabe pedir dinheiro como o homem sabe na hora de uma eleição. A mulher não tem visibilidade nos partidos políticos. Ao contrário, os partidos sufocam a mulher e sempre são presidentes homens. As mulheres são chamadas para fazer festas, eventos e fazer ata. É para isso que a mulher serve na política. Então, enquanto a gente não discutir poder, enquanto a gente não discutir que a mulher é importante na política, porque ela levanta outros temas que os homens não levantam, com todo respeito, na sua grande maioria, embora eu quero fazer justiça, que há muitos parlamentares hoje que já assumiram a causa feminina, porque entendem que uma sociedade mais democrática precisa ter a mulher, né? Porque, afinal de contas, é muito bom você ver os filhos crescendo e enxergando uma mulher sendo presidenta, uma mulher sendo governadora, uma mulher sendo parlamentar, uma mulher sendo vereadora. Começa a incutir na cabeça de que a mulher não é só para algumas profissões e os homens para comandar, mas homens e mulheres podem sim decidir os rumos da nação. Participam da formação, né?
do povo brasileiro, né? Com certeza. Quando a gente fala na ideia de formação, não tem como a gente dissociar sobre a questão dos formadores, né? Dos professores. E a senhora também está envolvida diretamente com uma discussão que tem causado bastante polêmica nos últimos dias aqui na Assembleia Legislativa, no que diz respeito a uma medida provisória enviada pelo governo que redefine a remuneração básica dos professores ACTs, que para os telespectadores poderem entender, são aqueles admitidos em caráter temporário, não servidores efetivos do Estado. Concursados. Exatamente. Como é que está essa discussão hoje e qual é a proposta que se coloca no sentido de equacionar, né, aquele conflito que se gerou com a apresentação da medida provisória? A medida provisória é muito arbitrária, porque ela retira direitos e remuneração dos professores. Quem já ganha pouco vai ganhar menos ainda. Então, nós estamos exigindo que o governo retire essa medida provisória e que não nos engane enquanto parlamentares, porque a medida provisória já está em vigor na medida em que ela foi editada. O que nós precisamos é retirar para estabelecer o diálogo. E me parece que os professores foram muito sensatos quando, na Assembleia do Magistério desta semana, definiram em não realizar greve, não declarar greve no magistério, para que o governo e o sindicato construam uma proposta e uma saída que atenda à remuneração dos contratados, dos concursados e dos aposentados. É isso que nós defendemos, a retirada da medida provisória, não a sua manutenção e nem mesmo a sua reedição, né? Agravando ainda mais a situação do magistério e que nesse processo todo nós possamos estabelecer um diálogo para valorizar o profissional da educação, mas também a educação catarinense. A senhora fala sobre o vigor, né, dessa determinação através da medida provisória. É bom que a gente esclareça para o telespectador que quando há uma edição de uma medida provisória, ela tem força de lei. Na verdade, a Assembleia se manifesta no sentido da conversão dela em lei e é esse processo que está sendo discutido agora. A senhora percebe sensibilidade por parte do governo no sentido da retirada, que é o que defende o magistério catarinense? Olha, nós estamos muito angustiados com isso, eu tenho cobrado reiteradamente, na Comissão de Educação também já cobramos isso, porque às vezes nos passa a ideia de que o governo está enrolando o parlamento catarinense, ganhando tempo para que no dia 11 de abril, quando vence o prazo e que ela perderia a validade, caso ela não seja aprovada, o governo pode reeditar essa medida provisória. Então, são 120 dias. Então, eu quero alertar os professores, nós precisamos continuar esse processo de diálogo com os deputados, solicitando que também discutam com o governo para que seja retirada a medida provisória e o governo precisa demonstrar a mesma sensatez que os professores demonstraram em não declarar greve, ou seja, retirar para construir o diálogo para valorizar a educação e os professores de Santa Catarina. Com certeza essa discussão ainda vai ter outros capítulos que a gente vai acompanhar bem de perto. Deputada, para a gente finalizar na reta final aqui da nossa conversa, a senhora mencionava nos bastidores a felicidade de receber recursos para obras importantes na área de infraestrutura para a sua região, que é a região oeste. O que a gente tem de boas novidades hoje? Então, uma notícia muito boa, são 64 milhões de reais que serão investidos em alguns trechos da 282, na recuperação e também na restauração de alguns trechos da rodovia. Eu estou falando do trecho entre Xanxerê, São Miguel do Oeste, pela 282, e também da 158, que liga Palmitos ao Rio Grande do Sul, e também que liga Palmitos a São Miguel do Oeste, e a conservação, sinalização e manutenção da 163, que liga São Miguel a Dionísio Cerqueira. São 64 milhões já a partir do mês de abril, com o edital aberto agora em março, então nós acreditamos que as obras, caso não ocorra nenhum problema na licitação, já possam iniciar no mês de abril desse ano. Obras extremamente importantes para quem utiliza esse trecho de rodovia na região, né? Com certeza, a 282 é a rodovia que liga o estado todo, né, as pontas do estado, o extremo oeste com o litoral, e mais do que isso, nesses trechos ela está bastante deteriorada. Então mostra um posicionamento positivo do governo federal, inclusive em destinar recursos para esses trechos bastante degradados. Felizmente, uma boa notícia para a gente. Uma boa notícia. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Já deixo o convite para que a gente tenha a oportunidade de novos bate-papos aqui. Ok, obrigada. Eu é que agradeço. Ao sair de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV da Assembleia no endereço que aparece aí no seu vídeo. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!